Olá, olá, olá. Vamos lá. Mas, queridas, o assunto de hoje é sobre a percepção que você tem do seu filho e as coisas que chegam da escola, as informações que chegam da escola. Então, faz um exercício comigo aí, levanta a mãozinha e a gente já vai rapidinho ver se esse vídeo é pra você. Meu filho tem sempre reclamação na escola. Meu filho tem letra feia. Meu filho tá sempre fugindo das atividades escolares. Meu filho faz inúmeras atividades extras: inglês, basquete, futebol, tênis, natação e mais tudo que vocês inventam aí. Meu filho não me obedece. Ai, que legal! Então esse vídeo é pra você. Se você baixou o dedinho em algum, ou em todos, fica aqui. Olha só, a gente tem que entender que a criança é um reflexo, né? Então a gente precisa observar algumas coisas antes de entrar em desespero. Bom, se a criança ela tem sempre alguma reclamação da escola, vamos dar atenção para ver o que está acontecendo, né? Não adianta você receber um bilhetinho lá. Fulano hoje não se comportou, favor conversar. E você descer a lenha na criança. Conversa com a professora primeiro, com a coordenação. Professora, por favor, o que aconteceu e como aconteceu? Deixa eu entender o que está acontecendo com meu filho. Beleza. E ó, vai de coração aberto para escutar, tá? Beleza. Aí, você pergunta pro seu filho o que aconteceu também. Escuta a versão dele também. Ajuda pra caramba a fechar o cenário e ver o que tá acontecendo. Se é uma coisa disciplinar, ou seja, se está faltando alguma disciplina no sentido de comportamento, no sentido da criança não saber se comportar corretamente em determinados momentos, quando a professora está explicando a matéria e a criança está lá, tocando terror, né? Porque eu preciso separar o que é disciplina, pequenas falhas nela, e o que é, por exemplo, índice de uma hiperatividade. Eu preciso separar. Não adianta ficar em desespero antes de entender o processo. Criança é criança. Não adianta também você querer que aquela criança fique assim, na santidade plena na sala de aula. Se o café da manhã dela foi hipercalórico, se o lanche da lancheirinha lá foi uma bomba de açúcar. Ou o contrário, né? Você recebe reclamação que a criança tá sempre assim, dormindo em sala de aula, tal, ou cansada, ou não quer fazer atividade. Se ela não se alimenta direito, vai dormir tarde pra caramba, no lanche você mandou coisa assim que pesa no estômago, então aquela aula depois do lanche a criança tá assim, ó. Vamos equilibrar os pontos, certo? Então, pare e pensa um pouquinho, ok? Se você acha que vai precisar de papel e caneta, pausa o vídeo aí, ou clique em salvar para assistir mais tarde, mas anota. Porque todos esses fatores influenciam pra caramba na sala de aula. E a coitada da professora não tem onde, tá? Às vezes a mãe esquece. Ai, mas a professora não tem paciência com meu filho. Amiga linda do meu coração, ela tem às vezes 30 na sala. Então, sim, ela precisa que todos estejam na mesma sintonia para que a coisa funcione. Ela até dá conta de um ou dois que saem do eixo, mas bagunça o esquema da sala. Então, essa relação família-escola, ela precisa estar, ó, juntinha e de coração aberto. Não adianta você falar pra mim que a escola só reclama do seu filho e não, a professora não faz nada. Se você também não faz nada em casa, pra entender o porquê que tá acontecendo, pra poder resolver. Essa é a realidade, ó. Coração de professora e de mãe falando aqui, tá? Bom, outra coisa que é importante. Meu filho tem uma letra horrível. E a professora já encaminhou pra psicopedagogo, pra psicólogo e tal. Vamos entender? Eu entendo que tem casos, porque a gente tem casos de disgrafia, desortografia, que são transtornos que a gente percebe na letra da criança, tá? Transtornos do aprendizado que a gente percebe na letra da criança. Não se preocupa que tudo tem solução.
Mas antes de você se desesperar, primeiro, coordenação motora, como é que foi dessa criança? Ela segura no lápis, na caneta, corretamente? Com força? Ai, mas um lápis é leve. É, mas eu preciso ter trabalhado toda essa musculatura aqui, ó, para desenvolver uma série de habilidades na criança, tanto na parte cognitiva como estrutural, para que ela possa ter uma letra adequada. Aí, assim, gente, eu tenho garranchos diferentes, vamos assim dizer. Se a criança só risca, ou seja, você não consegue perceber nenhum traçado decente, você não consegue reconhecer letra, e para ela ali tá escrito, e observando que a criança está numa fase escolar, de aprendizado, de alfabetização, tá? Não aquela criança que ainda não foi para esse ponto, que não tem conhecimento de letra, de soma, enfim. Então, nós temos um problema sério, se a criança só faz rabisco e não tem nenhum tipo de letra. Agora, se a criança, ela escreve, existe uma identificação ali do que é aquela palavra, do que é aquela letra. Só que tá feio mesmo, tá garranchado. Aí você percebe aquele caderno bagunçado, desorganizado, sujo, cheio de orelha e cheio de, às vezes, risco, caneta, lápis. Ah! A professora entra em surto, né? Vamos começar pelo ponto de disciplina, de organização. Eu tenho muitos transtornos que mexem com isso. Não tô discutindo isso. Tá? Nesse momento eu não tô discutindo isso. Nesse momento eu tô discutindo crianças que não têm transtornos, mas que acabam deixando ali pai, mãe, professora doido. Então, assim, tem uma coisa, vou só pegar aqui, uma ferramenta extremamente importante, que é essa aqui, ó. Tão linda! Se você permite que o caderno do seu filho continue daquele jeito, amor, não vai dar certo. Ai, mas a professora só reclama, não faz nada. Oi? Você acha que a professora tem como parar a aula inteira para fazer seu filho passar o caderno a limpo? Eu espero que a professora mande um bilhete. Favor fazer o aluno passar a limpo. Segue matéria dada. Porque você não pode permitir. Se a professora tá reclamando demais do seu filho de disciplina, fala assim, professora, por favor, então me ajuda, porque em casa eu vou resolver. Mas eu preciso que em sala de aula a senhora me ajude. Muda ele de lugar, tira ele dos amiguinhos bagunceiros, ou se é ele que tá trazendo a bagunça, muda ele de lugar, traz pra perto da senhora. Por favor. Às vezes pequenas mudanças ajudam pra caramba. E não adianta a professora já fazer tudo isso, porque se ela falar, eu já fiz isso, e não tá funcionando, a gente vai precisar entender o que é. Precisa ter uma conversa. E se já houve um encaminhamento, leva. Seja para um psicólogo, seja para um neuropediatra, seja para um psicopedagogo. Mas se você começou a fazer pequenas mudanças e houve resultado, então, pera, é muito mais disciplinar do que qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente faz um período de 6 meses, tá, de intervenção pesada e a criança muda totalmente. Que aquilo não era transtorno pedagógico ou de aprendizado. Aquilo era uma falta de pontuação na disciplina ou na organização da rotina daquela criança. Sim, tudo isso impacta. Outra coisa importante na questão da letra, né? Ah, mas eu já mandei ele fazer, ele não fez, ou continua fazendo. Gente, educar dá trabalho. Então, assim, respira fundo. Respira fundo, de verdade. Entenda pra você que você vai ter que gastar um tempo precioso pra fazer aquilo acontecer. Então você vai conversar. Não adianta esbravejar, tá? Se você já chegar, porque você quer. Esquece, você tá trazendo só cólera pra aquela criança. Filhão, filhona, vamos lá? Amor, olha, não tá legal esse caderno. E pensa em você, né? Você, como é que era? Você tinha aquele caderninho organizado, lindo, maravilhoso, ou você tinha caderno bagunçado também? Conta pra ele, conta pra ela. Se seu caderno era bagunçado, você sabe o trabalho que você deu. E você sabe que aquilo não ficou legal pra você. Se você tinha um caderno arrumado, você sabe os benefícios daquilo. Então conta. Então assim, filha, filho, vamos sentar aqui. O que tá acontecendo? Seus lápis não estão legais? Vamos apontar?
Ah, mas eu não tenho essa caneta. Tá, precisa dessa caneta especial? Se a mãe fizer um esforço, a gente compra, você vai ter esse caderno bonitinho. Mas enquanto a mamãe não compra, vamos sentar aqui, vamos passar limpo com o que a gente tem? Ó, borracha. Se der pra apagar e passar limpo aquela palavra, aquela frase, já faça isso. Se você vê que o caderno tá muito zoneado, compra outro. E conversa com a professora, eu comprei outro e ele vai começar a partir de agora. Me ajuda? Às vezes se faz necessário, tá? Então, assim, na lição de casa é muito importante. Se você tem esse tempo precioso da lição de casa de fazer com o seu filho, senta e, ó, esquece a casa. Desliga a televisão, desliga o rádio, celular virado para baixo. Esquece Instagram, esquece Facebook, esquece WhatsApp. E fica lá, ser presente neste momento. E assim, do lado, com amor. Escreveu bagunçado? Comece a reparar que tipo de erro que seu filho tem. Porque assim, se forem erros assim muito brutais, é necessário que você procure uma ajuda. Agora, se for um errinho que a letra é feia mesmo, tá um pouquinho engarranchada, amor, não é assim que a sua professora ensinou. Pega um papel, um rascunho, e escreve você bonitinho pra ele, do jeito que é. Tá vendo? É assim. Então vamos apagar. Gente, é tão precioso. Tão precioso. Resolve tanta coisa. Ah, Thaís, é mágico. Eu vou começar a apagar e meu filho vai começar a escrever certo? Não, meu amor. Ele vai ficar irritado pra começo de conversa. Então, por isso que eu tô falando, vai com amor. Se você for colérica dando bronca, não vai rolar. Você tem que ser firme. E ser firme é diferente de dar bronca, de ser colérica, de se estressar. Respira fundo. Se você não tem sanidade mental, eu digo isso porque, assim, às vezes a gente tá extremamente estressado. O dia foi horrível no trabalho, o dia foi estressante em casa por N fatores, na família, enfim. E você não tiver aquela paz pra ter esse momento, não tenha. Não tenha porque não vai ficar legal. Não vai ficar legal. A gente tem que saber como mãe os nossos momentos também. Você, mulher, passa muita coisa durante o dia, eu sei disso. Então, se você não tá legal, não faça esse momento, porque não vai ser legal. Se você não conseguir reter esse borbulhar ali dentro por alguns minutos, não vai ser legal. Aí é legal pedir ajuda, seja para um professor de reforço, seja para alguém da família. Ó, você consegue fazer isso para mim agora? Porque eu não tô com a cabeça boa para isso. Senhores pais, maridões, ajudem, né? Faz parte. Quem tem mais equilíbrio aí em casa para esses momentos é o escolhido, tá? Então tem que fazer. Tem que pegar no pé. Ajuda. Eu, quando eu tô dando aula, e assim, eu faço toda a atividade, a criança fez toda a atividade legal, eu, manda foto. Pra quê, pro? Eu fiz tudo. Eu sei, manda foto. E aí, eu começo a ver se a letra tá legal, se tem erro de ortografia, acentuação, pontuação, a gente vê tudo. E aí a gente começa a resolver essas coisas também. Às vezes a criança, ela chega pra você com uma certa dificuldade, mas você vai ver, não é legal essa dificuldade, assim, não é só isso, entende? Então a gente precisa trabalhar tudo pra ter um conjunto da obra. Muita coisa, né? Mas respira que tem mais. Às vezes chega pra gente assim, Thaís, o meu filho, ele não quer fazer atividade. Ele não para quieto. Se ele não para quieto, eu preciso entender o que é não parar quieto. Quando a criança tem hiperatividade, déficit de atenção ou o TDAH, que é tudo junto, eu tenho alguns padrões de comportamento, e não são poucos. Então, não é só na hora da atividade, tá? Não é só na hora da atividade. Existem crianças que ela tem realmente o excesso de energia. Eu preciso gastar. Só isso. E eu tenho crianças que têm problemas na alimentação, que trazem um burburinho absurdo. Eu preciso resolver.
E assim, a gente tem crianças também que têm esses transtornos específicos. E aí precisa tratar. Agora, se você já foi atrás, se a criança não tem nada, tal, e é só não parar quieto pra atividade, porque assim, só não parar quieto pra atividade não é TDAH, meu bem, não é hiperatividade. Se ele parar quieto pra qualquer outra coisa, se ele tem processo, ele consegue fazer tudo quanto é coisa, hello, não é TDAH. Eu preciso entender o que tá deixando essa criança agitada. Então, assim, para começo de conversa, existe uma rotina? Ou você tira ela do videogame naquela melhor hora pra ela fazer a lição de casa? Naquela hora que ela tá vencendo o chefão, você vem, vai fazer a lição de casa! Não vai dar certo. Você faz lição de casa, ou você manda ele fazer lição de casa, quando tá uma agitação tremenda na casa, quando é hora do irmão chegar da escola, do futebol, do pai chegar do trabalho. Ou você pede pra sua auxiliadora fazer lição de casa enquanto você tá chegando do trabalho, não dá, né? Então, assim, lição de casa, estudar pra prova, tem que ser um momento muito bacana. É um momento em que a criança tá lá, ó, plena, naquele local que você determinou, com o material. Se não houver necessidade de celular para copiar a lição alguma coisa, deixe o celular fora, de preferência desligado, porque qualquer barulhinho de notificação, isso não significa que a pessoa tem déficit de atenção, que ela não consegue. Você, quando toca seu celular, aquelas notificações, plim, 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 você não fica com comichão pra saber o que é? Né? E você acha que a criança não? Tá? E não significa que ela seja desatenta. Significa só que ela quer saber. Igualzinho você. Tá? Então, assim, a lição de casa também é importante que seja no ambiente iluminado. Então, escolhe o ambiente mais iluminado e mais arejado da sua casa. Tá? E aquele cronograma bacana, aquela rotina bacana, no momento da lição de casa, não importa se você tem um filho, 2 filhos, 3, 4, enfim. E não importa o horário, desde que seja um horário que você conseguiu determinar pra isso, mas combina com a casa inteira, tá? Por quê? É tão legal quando alguém tá fazendo lição de casa e o fulano liga a televisão, a fulana vai fazer comida. Você quer o quê, né? Milagre? Não dá. Então combina com a casa. Gente, é hora da lição de casa. É hora da lição de casa, meu amor? É hora da lição de casa. Então tá todo mundo no mesmo barco. O pai e a mãe não vai ligar a televisão, não vai fazer barulho na cozinha, não vai ficar gritando com a vizinha no telefone. Não vai. Não vai ficar no TikTok vendo um monte de reels com aquele... Põe um fone se você for fazer isso. Não deixa o barulho tirar ele do processo da lição de casa. Porque criança é curiosa, meu amor. Ela não precisa ter nenhum transtorno de aprendizado pra ser curiosa. Né? Então facilita a vida. Obrigada. Ah, mas o que eu vou fazer? Vai ler um livro? Dá um exemplo. Pronto, simples assim. Medita, aproveita a hora do silêncio. Ah, mas meu filho sempre me chama pra ajudar. Então já se programa pra estar do lado. E vai entendendo o que o seu filho tá com dúvida. Ele não entendeu a explicação? Ou ele tá com uma preguiça incrível de procurar a resposta? Porque na pandemia eles se acostumaram tanto, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no Google, procura lá o que quer, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, que foi incrível. Tinha gente que esquecia até de apagar o link. Agora que tá escrevendo, né, meu bem? Pra começo que eles não querem. Começa por aí. Preguiça. Então, já não tá gostoso. E segundo que você tirou a questão do Ctrl+C, Ctrl+V, porque nem sempre precisa pesquisar no Google. Você usa o livro, usa a apostila. Ah, mas meu filho usa a apostila digital, usa aqueles aplicativos. Ok, tá tudo certo, é super válido. Mas procura a resposta. Né? Vai lá no material didático, fala pra ele, ó, minha filha, você não tem material didático? Ah, é só na internet. Então vai no livro digital, vai lá. Clica aí no livro digital, abre o livro digital que eu quero ver. Tá fazendo o quê? Português? Então vai lá no livro de português. Cadê seu caderno? O que você anotou em sala de aula?
Ah, é aula invertida, a professora ainda não explicou, você que tá pesquisando, opa, vamos lá, vamos pesquisar? Vamos lá. Mas pesquisa da lição, tá? Então, assim, precisa desses auxílios. As crianças muitas vezes não aprenderam a estudar ainda. A pandemia atrapalhou bastante, tá? E não faz tanto tempo assim. Na cabeça delas isso é muito recente, o processo que elas utilizaram para estudar durante a pandemia. A pandemia trouxe muitos avanços para a educação, a gente não pode negar. Mas também trouxe hábitos não tão bons. Então, respira fundo e vai. Outra coisa. Meu filho faz futebol, faz basquete, faz inglês, faz Kumon, faz aula de reforço, faz psicólogo, faz fono. Amor. Cansa, sabia? Cansa. Então, assim, quando a criança faz muitas atividades extras, primeiro que você precisa entender, essa atividade extra é pra você ou pro seu filho? Só isso, tá? Primeira pergunta, é pra você ou pro seu filho? Faz necessidade ele fazer tanta atividade extra? Ai, mas ele precisa de esporte. Todos? Ah, ele precisa do inglês. Eu concordo. Inglês, assim, toda criança devia ter acesso a uma escola bilíngue. Mas eu preciso entender o momento da criança. Às vezes você tá gastando rios de dinheiro com inglês e a criança não tá aí. Não tá nem aí pro inglês. Às vezes a criança, ela não tá nem aí pra tudo quanto é esporte. Sabe o que ela quer? Sociabilização. Ela quer estar entre os amigos que estão lá no esporte. E não fazer o esporte. Criança precisa brincar. Adolescente também, tá? Gastar energia. E não necessariamente precisa ser uma atividade extra. Então, assim, equilibre essas atividades extras, por favor. Verifique se é pra você ou se é pro seu filho. Verifique se é o momento de fazer tudo isso. Você pode fazer um rodízio. Se ele não for um atleta, você pode fazer um rodízio. Filho, vamos fazer o seguinte? Esse ano você vai se dedicar pra natação? Você quer fazer natação? Ah, quero. Beleza. Então, entre natação e futebol, qual que você vai escolher? Com escolinha paga, vamos pensar assim. Ah, eu quero natação. Então, beleza, futebol a gente vai no final de semana no parque. Pode ser? Pode. Ah, Thaís, olha, não tem condições aqui em casa de pagamento de atividades extras. A gente já faz muita coisa. Parque é gratuito, mãe. Praça é gratuita, mãe. O que custa é seu tempo. Isso custa caro pra caramba. Pai, o seu tempo é precioso com o seu filho. E com a sua filha também. Não terceirize tudo pra mãe. Não judia. Não judia. Cansa, tá bom? Cansa. Então equilibra. O seu tempo é muito precioso. E gastar um tempo precioso no parque, na praça com o seu filho, nem que seja para uma simples caminhada, vale muito. Vale muito. Tá? Vale muito. Então, assim, o que você tem condições de fazer na sua casa é cultura de vocês e vocês não têm que definir. Mas pesa um pouquinho se isso é pra você, pro seu ego, pra você falar pras suas amigas e pros seus amigos, olha, meu filho faz isso, faz aquilo, ou se é pra ele. Vale a pena você gastar tudo isso de dinheiro? Com tanta atividade extra? Dessas atividades extras que ele faz, qual que é que realmente tá dando resultado? Qual que ele faz, nossa, com prazer? E qual que ele vai arrastado? Porque você acha mesmo que uma criança que faz dezenas de atividades extras, ela vai querer fazer lição de casa? Ela tá esgotada, mentalmente e fisicamente. Então, assim, se você não tiver feito uma rotina onde ela faça a lição de casa antes de tudo isso, não vai dar certo. Ah, não, Thaís, a gente tem um equilíbrio aqui e tal. Ele faz uma atividade extra só, então a gente intercala os horários e tudo bem. Pondere dentro da rotina que você tá fazendo pro seu filho, se ele tem momentos de lazer e prazer. Tá?
Pondere. Nem tudo que é lazer pra você é prazer pra ele. Pondere. Porque criança também precisa ter seus momentos de alegria plena. O adolescente também. E às vezes é aquele momento que ele tá jogando com os amigos. Então, você não precisa sair com suas amigas às vezes pra carregar as baterias. Você, pai, não precisa jogar futebol com seus amigos no final de semana ou durante a semana pra recarregar as baterias. O que você tá permitindo que o seu filho faça pra recarregar as baterias dele? Você quer um aluno feliz? Você quer um aluno tendo prazer de ir pra escola, de estudar? Pondere o que você tá fazendo com o tempo fora escola com ele. Pondere. Criança tem que estudar. Criança tem que brincar. Criança tem que ter momento em família. Adolescente é a mesma coisa. Porque vocês já repararam que vocês, adultos, trabalham pra caramba. Ninguém tá tirando isso. Trabalha pra caramba. Você tem suas responsabilidades do lar. E você fala assim: hoje eu mereço uma cervejinha, hoje eu mereço um vinhozinho, hoje eu mereço um cineminha. E o seu filho? Ele vai pra escola, ele às vezes fica a tarde inteira em casa, estudando, jogando, causando, enfim. Qual que é o momento de real prazer dele? Qual é aquele momento que ele vai falar, eu mereço? Se o aluno, se a criança faz dezenas de terapias por conta de transtorno de aprendizado ou de algum tipo de patologia, cansa também, tá? Cansa. E sabe o que é o mais legal? A escola precisa saber disso. A professora dele precisa saber que ele está passando por algum tratamento. Ah, Thais, mas meu filho não faz psicólogo, ele não faz fono, ele não tem nada, ele é perfeito. Mas ele tá tratando, sei lá, uma dor de ouvido, uma dor de cabeça. Ele tá tratando diabetes. Fala com a escola. Conversa. Professora, meu filho tá passando por isso, isso e isso, tá? Qualquer dúvida, a senhora pode me comunicar? Ou se tiver alguma alteração no comportamento, a senhora pode me comunicar, por favor? Avise essa professora. Às vezes acontece algum problema em casa. Algum problema familiar. Alguma briga muito feia. Acontece. Ninguém vive no País das Maravilhas. Ninguém vive. Conversa com a coordenação, se você não se sentir bem para conversar com a professora ou prefere conversar com a professora. E fala, fulana, a gente tá passando por um problema em casa. Um problema sério. Eu não posso compartilhar o que é, mas eu queria que a senhora soubesse que o meu filho está passando por esse problema junto com a gente. Eu não consegui esconder dele. Sabe por quê? Porque isso impacta pra caramba no seu filho em sala de aula. Ele pode ficar retraído, ele pode ficar agitado, ele pode ficar abatido, ele pode isolar ou pode tocar o terror. Não tem um padrão assim. Vai de cada criança, de cada problema, de cada família. Então, assim, é muito legal que em todos os pontos você consiga ter um bom relacionamento com a escola. Se a escola não te dá abertura para relacionamento, acho que não é uma boa escola, me perdoa. Uma vez tinha uma escola que falou assim, aquelas mães são tudo alecrim dourado, só ela quer saber do filho dela. Nossa, eu surtei. Eu surtei. De verdade, eu tive uma discussão com a coordenação. Não gostei. Sabe por quê? Porque, assim, toda mãe pode ser um alecrim dourado. Toda mãe tem direito de ser muito atenciosa com o seu filho. Tem direito de entender e querer entender. Professora, por que o meu filho não tá com o caderno em ordem? É ele que não tá fazendo? É porque o seu filho não para quieto em sala de aula. Ótimo. Então, por favor, me ajuda. Eu vou colocar algumas coisas em casa e a senhora, por favor, muda de lugar, traz pra perto. É um relacionamento, gente. Tudo que acontece em casa reflete na escola. E tudo que acontece na escola reflete em casa.
Às vezes tem criança que chega pra gente pra fazer mentoria, pra fazer aula de reforço, e o problema não tem nada a ver com o aprendizado. A criança só não tá afim de ir pra escola. E aí a gente precisa entender o porquê. Precisa entender o porquê. Às vezes foi alguma coisa que não foi bem falada. Tem criança que tem trauma de determinadas matérias porque aconteceu uma coisa muito específica naquela determinada matéria. E não foi nem a prova. Muita coisa, né? Mas eu espero ter te ajudado. Salva esse vídeo pra assistir quantas vezes você quiser. Passa pra aquela mãe que precisa. Compartilha. E a gente tem um grupo de pais e mães, onde, eu repito, a gente não fica postando nada lá, tá? É grupo de apoio aos pais. Então, vocês sinalizam pra gente o que vocês precisam e a gente responde com amor e com carinho. Não tem fórmula mágica na educação. Não tem. Às vezes o que funciona pro seu filho não vai funcionar pro filho da outra. Então a gente responde com carinho e entendendo que eu estou respondendo pra você. E se servir pro outro, ótimo. Senão a gente também responde caso surja alguma dúvida do outro. Tá bom? Vou deixar o link ali nos comentários e na descrição do vídeo, perdão. E a gente espera vocês lá. E se tiver alguma dúvida, algum assunto que você queira que a gente converse, manda pra gente. Vai ser um prazer enorme te ajudar. Um grande beijo.